Graça e paz, povo de Deus, pastor Anderson aqui, professor, falando com todos vocês. Vocês que estão a vivo no Facebook, Anderson Gabi Ferreira, no Instagram, Anderson Teologia 92. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aí com um pequeno atraso, mas estamos aqui para retornarmos ao programa Conhecendo as Escrituras. Sabemos que ficamos aí ausentes durante 3 anos, de fazermos esse programa, mas aprove a Deus agora a oportunidade de retomarmos com este compromisso. E eu gostaria de, como sempre fiz, orar ao Senhor antes de nós assim estarmos conversando com todos vocês. Hoje nós vamos estar abordando um assunto importante no nosso retorno, que é as armas espirituais do cristão. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença estamos, queremos te agradecer e te louvar, Senhor, pela vida dos teus filhos que estão presentes conosco, que estarão presentes conosco nessa manhã, para aprender, Senhor, mais da tua palavra. Desperta os teus filhos para que possam, Senhor, estar, Senhor, se atentando a este assunto tão importante, tão atual, que é relacionado à batalha espiritual, mas não é da forma como muitos apresentam, de forma exacerbada, de forma esotérica, mas segundo as Sagradas Escrituras. Que tu possas abençoar os teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de nós iniciarmos, eu gostaria de falar aqui em poucas palavras a respeito dessa ausência minha durante esse período, pois estávamos ali numa atividade na nossa igreja ali em Maricá, ficamos 3 anos pastoreando aquela obra. Foi uma experiência muito grande para mim, foi almas ali salvas, vidas batizadas, novos obreiros, um novo tempo para aquela igreja, E aprove a Deus nos trazer de volta para o Rio de Janeiro. Nós estamos aqui para poder, então, assim, estar, fazendo a obra do Senhor, dedicando ao ensino da palavra de Deus e, por sua vez, também estarmos, assim, abençoando a igreja do Senhor com conhecimento da palavra. Nós estamos aqui de volta e louvamos a Deus por tudo que o Senhor fez conosco através de ali em Maricá e que está também fazendo conosco aqui na cidade do Rio de Janeiro mais uma vez. Hoje o assunto que eu quero conversar com vocês é a respeito das armaduras espirituais do cristão. Eu gostaria de convidá-los a abrir as vossas Bíblias comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, que é a partir do versículos 10 até o versículo... Vamos ler do 10 ao 20, Toda essa unidade textual, para que a gente possa, assim, entender toda a linha de raciocínio que o apóstolo Paulo estava querendo empregar à igreja naquele tempo, também para nós nos dias de hoje. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica,
orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Queridos, nós vamos tratar esse assunto em 2 blocos, devido ao horário, né? Então a gente não vai enfadar muito os irmãos, nós vamos estar aqui fazendo um bloco do capítulo 10 até o versículo 13 ali, estou no máximo chegando no 14, se assim for possível ainda no dia de hoje. E na semana que vem nós vamos encerrar esse assunto. Então teremos 2 partes desse estudo sobre as armaduras espirituais do cristão. Estou vendo que o meu tio Amil está me assistindo aí. Bênção, tio, Deus te abençoe aqui pelo Facebook, né? Seja bem-vindo. E nós vamos tratar aqui hoje, então, sobre as armaduras espirituais do cristão. Primeiramente, nós temos que entender que as epístolas de Paulo aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão são denominadas de cartas da prisão, pois o apóstolo Paulo escreveu essas cartas quando estava preso, e existem muitas vertentes, se foi em Cesareia, se foi em Éfeso, se foi em Corinto ou se foi em Roma, mas a mais contundente é a sua prisão romana, até porque Paulo, quando ele chega ali em Roma preso, como prisioneiro de César, ele fica numa casa alugada, de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 30, por um espaço de 2 anos. E ali, então, eles têm tempo hábil de poder pregar o evangelho, de receber visitas e também escrever cartas. Então, o mais contundente que Paulo escreveu essas cartas na sua prisão romana, de 2 anos, entre os anos 61 e 63, e ele tinha como objetivo escrever essa missiva, esse bilhete, essa carta aos crentes de Efésio, primeiro para fortalecer a fé e os fundamentos espirituais das igrejas da Ásia, através da revelação da plenitude dos propósitos eternos de Deus na redenção em Cristo, como está no capítulo 1, versículos 3 ao 14, depois vocês podem ler, e no capítulo 3, versículos 10 ao 12. Também para a igreja, no capítulo 1, versículos 22 e 23, capítulo 2, versículos 11 ao 22, capítulo 3, versículo 20, 21, capítulo 4, dos versículos 1 ao 16, e também o capítulo 5, dos versículos 25 ao 27. E para cada membro individual de seu corpo, e tem outras referências aqui. Segundo, exortar seus leitores a demonstrar clara e visivelmente, através da pureza e do amor, em sua conduta diária, que Cristo Jesus é seu único Senhor e a igreja é seu único corpo. E assim, pela contradição, abrir caminho para o propósito de Deus para a igreja e seu testemunho de Cristo para o mundo. Vivemos dias de guerra no mundo espiritual, onde os filhos de Deus são constantemente atacados por ataques por partes do maligno e até mesmo pela sua própria natureza pecaminosa, que é a carne. Quando eu estou ministrando estudos para a igreja, eu tenho o costume de classificar, à luz da Bíblia, que o crente ele tem 3 inimigos. O primeiro inimigo do crente é a sua própria natureza carnal, pecaminosa, caída. O segundo inimigo do crente é Satanás e os seus seguidores, aqueles que pertencem ao reino das trevas. E por último é o sistema, é o mundo, que a Bíblia chama de mundo, que não é atribuído apenas pessoas, porque a palavra mundo ela tem diversos sentidos no Novo Testamento. Ela se refere às pessoas, todos os habitantes do planeta Terra, quando também fala-se a respeito de sistemas, de códigos, de éticas, de moral, valores, E trazendo para o lado da perspectiva bíblica, teológica, evidentemente que o mundo fala de um sistema que milita contra Deus e contra a sua palavra. Logo, tomando isso como premissa, a gente chega à seguinte conclusão, que o mundo não é pessoas, mas é o sistema. Por exemplo, quando o apóstolo João vai dizer na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 16,
versículos 15 diante, né? Não ameis o mundo e nem o que no mundo há, não são as pessoas sem Deus e sem Cristo. Não ameis o mundo nem o que no mundo há, nada mais nada menos é o sistema, um sistema anticristo, um sistema anti-Deus, que é contra Deus, contra a sua palavra. É esse sistema que nós não podemos nos apegar e não nos associarmos. É isso que João quer dizer ali. Mas nós vamos tratar especificamente desse segundo inimigo, que nada mais nada menos é o inimigo espiritual da igreja, que não deixa também de nós, como podemos dizer, desprezar os seus ardis, como o próprio diz o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios. Nós não podemos desprezar os seus ardis. Sabemos que Satanás ele é astuto, ele é sagaz, mas nós não podemos de forma alguma negligenciar os valores, né, ou as propostas, os ataques de Satanás contra a igreja do Senhor Jesus. Então nós temos que ter isso aqui em mente de primeira mão, tá bom? E eu até trato que essa primeira batalha que o crente enfrenta, que é contra a sua própria natureza caída, está lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, que vai dizer que há uma grande batalha entre a carne e o espírito. E essa carne eu sempre faço questão de explicar também que não é o corpo humano, como alguns associam. Eu já vi pregadores mesmo agir com uma extrema ignorância, dizendo, não, porque isso aqui não presta, a nossa carne não vale nada. Não, a nossa carne vale, irmão. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Nós fomos criados para a louvor e glória do Senhor. O que não presta é o que está dentro de nós, que Jesus vai dizer que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai do coração do homem. E o coração não é o órgão que bombeia o sangue pelo nosso corpo, mas o coração ali metaforicamente fala das decisões, do centro, do controle da nossa vida. E aí a gente vai entender Salomão, né? Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, ele vai dizer, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então é de suma importância nós termos a ciência de que somos chamados para podermos ser diferente, para não nos conformarmos com esse sistema, para não nos associarmos às práticas pecaminosas da carne, mas sim vivemos uma vida segundo o Espírito Santo de Deus. Bem, vocês estão conseguindo me ouvir audivelmente, Natan e meu tio, vocês estão conseguindo ouvir o meu áudio? Se vocês conseguirem, vocês botam aí um ok, só para mim poder saber se vocês estão conseguindo compreender o que está sendo falado, a mensagem aí, se está saindo o som direitinho, né, dessa live. Depois vocês colocam aqui se vocês estão conseguindo ouvir, se vocês estão conseguindo entender, tá bom? Só para a gente poder não tá falando aqui, às vezes ninguém está entendendo nada, não estão compreendendo nada. Entrou agora também no Instagram ali, a Daniela Santos, Deus abençoe. Natan Fortunato também, Deus abençoe, meu amigo, um forte abraço para ti. Né, que Deus abençoe, vocês vão entrando aí, né, e vocês também podem estar compartilhando aí dentro do assunto pertinente. Se tiver alguma dúvida, vocês podem estarem perguntando, nós estamos aqui para poder auxiliá-los. Vamos lá então. Eu destaco nesse estudo de hoje que são 4 tópicos que eu quero trabalhar, e 2 particularmente ainda no dia de hoje. Que o primeiro é a preparação para a batalha, está no capítulo 6, versículos 10 e 11. E o campo de batalha, que está nos versículos 11 e 12. Na semana que vem nós vamos tratar sobre as armas espirituais especificamente, que vai dos versículos 13 ao 17. E a provisão na batalha, que vai dos versículos 18 até o 20. Tá bom? Então, o nosso estudo estará dividido nesses 4 tópicos. Eu só vou tratar hoje sobre a preparação para a batalha e o campo de batalha. Eu vou me delimitar apenas hoje nesses assuntos, não vou me estender mais devido ao horário, devido ao tempo, né? Mas vocês vão ficar mastigando esse assunto aí ao longo da semana, para a semana que vem a gente voltar e encerrar esse assunto, e depois nós vamos estar apresentando na semana que vem o próximo estudo que vamos estar abordando com todos vocês. Bem, toda e qualquer batalha requer preparação e estratégia. Então, toda pessoa, todo exército que vai para um campo de batalha, eles não vão despreparados, eles não vão de qualquer maneira, tá? Eles vão de forma, né,
preparado, existe uma preparação, existe uma estratégia, existe toda uma tática de guerra. Não é de qualquer forma que um soldado vai enfrentar um inimigo na batalha. A mesma sorte no campo espiritual somos nós cristãos também, né? Nós temos que ter uma preparação, nos prepararmos, né? E no caso, nossa preparação espiritual, e temos as estratégias, né? As táticas de guerra para podermos vencer o nosso inimigo. Então isso é de suma importância. Nossa irmã Maria Irismar, lá do Ceará, Deus abençoe, diz que ama meus estudos. Obrigado, minha irmã, Deus abençoe sua vida, seu carinho. Então, longe lá do Nordeste, forte abraço a todos os irmãos do Ceará aí, Deus abençoe. Então, eu quero destacar aqui, dentro desse tópico, um subtópico chamado fortalecimento, né? Veja que no versículo 10 aqui, do texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo vai dizer assim, né? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Essa expressão quanto ao mais ou no demais vem do grego touloiro, que a ideia aqui é daqui em diante. Ou seja, existe uma virada de assunto. Ele tratava a respeito nos textos anteriores sobre a submissão da mulher ao marido, do amor do marido para com a esposa, assim como o amor de Cristo para com a sua igreja. Ele fala a respeito do relacionamento que os pais têm que ter com os filhos e os filhos para com os pais, e aqueles que eram escravos para com seus senhores, e dos senhores também não terem um tratamento abusivo para com os seus escravos. Depois de ele discutir todos esses assuntos, ele vai tratar a respeito de uma guerra que existe no campo espiritual entre a Igreja de Cristo e o Reino das Trevas. Então é sobre essa guerra que eu quero me atentar particularmente nesse momento. Bem, veja que aqui Paulo está dizendo a respeito do fortalecimento. É importante nós termos em mente a ideia do fortalecimento. Paulo vai dizer assim, quanto ao mais irmãos meus, essa ideia de irmãos fala da família. Nós somos uma família, temos um Pai celestial, um único Deus, um único Pai. E todos nós somos filhos desse Pai. E uma vez como filhos desse Pai, todos nós somos também irmãos, né? E Paulo vai dizer a esses irmãos para que eles se fortaleçam no Senhor. Que essa palavra fortalecer vem da palavra grega endunamoster, que significa fortaleza, tornar-se forte. Ninguém poderá entrar numa batalha enfraquecido. O convite do apóstolo é fortalecei-vos. Implica na busca de poder espiritual que capacita o crente a enfrentar os inimigos no campo de batalha. Paulo sabia que essa luta é renhida e requer força espiritual. Por isso ele induz os crentes à busca de poder. De que tipo de fortalecimento Paulo fala e qual a sua fonte? Note a continuação da frase. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então veja que aqui fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então a sua importância de a gente se fortalecer em Deus, que é a nossa fortaleza, o Salmo 46 que nós conhecemos muito bem, vai dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Mas veja que também não é só se refugiar em Deus, mas também na força do seu poder. E é interessante que essa palavra poder vem da palavra dunamis ou dínamos no grego, né, que traz o sentido de uma força impactante, uma força sobrenatural advinda de Deus. Ou seja, nós precisamos ser fortalecidos pelo Senhor. Lembra que eu falei há pouco que quando um soldado ele vai para a batalha, eles têm que estar preparados em todos os sentidos. E agora vamos tomar o aspecto físico. Ele tem que estar preparado fisicamente, ele tem que estar preparado taticamente. Todos os ataques, contra-ataques do inimigo, ele tem que estar preparado. Se ele não estiver preparado, ele vai perecer na batalha.
ele vai perecer na guerra. Então é de suma importância que o soldado ele esteja preparado para vencer a batalha. Então não existe vitória se não tiver preparação, se não tiver revestimento. A gente vai ver aqui agora, né? O conhecimento, que é o revestir-vos de toda a armadura de Deus. Duas coisas que devem ser conhecidas pelo lutador espiritual se destacam nesse versículo. Em primeiro lugar, o crente deve conhecer a armadura de Deus, que é o equipamento pessoal de guerra. O texto inicia com um convite: revesti-vos. A palavra revestir dá a ideia de vestir-se sobre outra vestimenta, pois o significado da expressão é vestir de novo. Entendo que nessa luta espiritual é necessário mais que armas próprias do crente, que são válidas, mas incapazes de vencer esses inimigos. Por isso o convite é revestir-vos da armadura de Deus. Então perceba que interessante que a Bíblia realmente vai dizer que a gente se vestiu, né? Por exemplo, aqui na carta aos Efésios mesmo, se você acompanhar comigo aí na sua casa, no capítulo de número 4, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, no versículo de número 23, 22 e diante, olha. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis, fala de despir, tirar, como comparado a uma roupa, do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências, os desejos do engano, e vos renoveis, né, mudança, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Ou seja, nós trocamos as vestes do pecado pelas vestes de santidade e justiça do nosso Deus. Através da morte de Jesus na cruz do Calvário, nós fomos vestidos com as vestes da salvação. Mas existe um revestimento, quer dizer, vestir-se de novo ou vestir sobre a vestimenta que já temos. Então veja que esse não é um vestir, é um revestir-se, é algo que está sobre algo. Nós já recebemos a salvação, mas o fato de sermos salvos não significa que temos que nos revestir. Temos que continuar nos revestindo do Senhor, da força do seu poder e também no mundo espiritual, tá certo? Isso aqui é importante a gente ter atentar para isso. Revestir-se de toda a armadura de Deus. Pastor, qual é essa armadura? Depois vocês leiam lá, versículos 14 ao 17, está descrito. A gente vai falar sobre cada armadura na semana que vem. Hoje eu não vou falar sobre elas. Semana que vem eu vou tratar sobre as armaduras do crente. Todos aqueles 4 versículos lá eu vou destrinchar para vocês o que representa cada armadura e como nós aplicamos ela na nossa vida. Hoje a gente vai ficar somente aqui até o versículo 13, mais ou menos, a gente vai ficar e não vamos passar dele. Tá bom? Então vamos avançar aqui para a gente poder continuar. Então a gente falando do fortalecimento, agora a gente fala do conhecimento. E é interessante que essa palavra armadura, ela vem do original grego panoplia, que inclui todas as armas. Não só um tipo de armamento, mas todas as peças do armamento. Ou seja, tanto as peças daquele de ataque quanto a de defesa. Porque o soldado, quando ele vai para a guerra, ele tem que ter as armas de ataque ao inimigo, né? E ele também tem que ter as armas de defesa. Ele tem a arma ofensiva, a de ataque, mas também tem a arma de defesa. Ele não pode ter só a arma ofensiva e não ter a arma de defesa. E nem ter só de defesa e não, como que ele vai atacar o inimigo. Então tem que ser um soldado que esteja totalmente com todo o aparato de guerra, com todo o aparato bélico, para que ele consiga vencer a batalha. Bem, tomando isso como premissa aqui, nós vamos chegar aqui a um segundo aspecto. O lutador precisa conhecer as astutas ciladas do diabo. Essa palavra astuta cilada do diabo, a palavra astutas, né, significa, vem da palavra grega metódia, que quer dizer métodos. E astutas ciladas podem ser traduzidos por métodos artificiosos, isto é, meios de engano. Portanto, para a metódia de Satanás, o crente tem a planopia, ou seja, a armadura de Deus,
Esses artifícios são ciladas perigosas, que surgem com áreas de inocência, mas que são preparados para pegar de surpresa o crente desprevenido, tanto na esfera física como moral, material e espiritual. Como eu falei, vou repetir. Batalha, guerra espiritual, todos os crentes estão enfrentando. Não há como correr disso. Se eu dizer para vocês que está tudo bem com a gente, que está tudo certo, não está acontecendo nada, irmão, isso aí seria um erro da minha parte. Porque nós estamos vendo tempos que as pessoas elas estão totalmente alheias a Deus, a sua palavra. E eu não estou falando agora especificamente das pessoas ímpias, não. Estou falando de crentes. Muitos crentes que estão desatentos, eles estão totalmente alheios ao mundo espiritual, não estão atentos às estratagemas do diabo nesse século. Né? Como o diabo está ele entrando em muitos lares, muitas famílias de muitos crentes, muitas igrejas, trazendo engano, dissimulações, falsas doutrinas, tantas das coisas que está acontecendo. Quando eu estava estudando sobre esse assunto, o Espírito de Deus me despertava muito contra as falsas doutrinas que estão se infiltrando em nosso meio. Quantos modismos, quantas heresias, né? Quantas coisas que estão sorrateiramente entrando dentro das igrejas, as pessoas não estão dando conta de que aquilo ali é errado, é abominável aos olhos do Senhor. Hoje em dia essa ideia de que o que é certo, o que é errado, não existe mais. Né? Hoje para muitos o que vale aí é apenas bênçãos materiais, cura divina, milagres, sinais, prosperidade, mas o comprometimento com a palavra do reino, com o evangelho, o negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ninguém quer. Né? Então a gente está vendo um tempo que a igreja é chamada para revestir-se das armaduras, para poder estar firme contra as astutas, os métodos artificiosos, ardilosos de Satanás contra nós. Eu sempre deixo bem claro isso aqui, porque às vezes tem crentes que acham que o Deus e o diabo brigam todo momento. Não, irmãos. Deus e o diabo não brigam. Até porque Deus, ele é maior, ele é soberano. Deus não tem inimigo, você sabia disso? Deus não tem inimigo. Se ele é soberano, se ele é supremo, logo ele não pode ter inimigos, porque ninguém será compatível com ele. Agora preste atenção nisso aqui. Quem tem inimigos sou eu e você. Nós, a Igreja de Cristo, temos inimigos. E os nossos inimigos não são carnais. Nós vamos ver isso mais para frente. Eles são espirituais. Eles são nas esferas espirituais e não na esfera física. É lastimável ver crentes brigando, se degradando por causa disso, por causa daquilo, quando na verdade não deveria ser assim. Tá? Então, nós somos chamados a nos revestir da armadura de Deus para podermos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E outro que vem aqui na preparação da batalha, além de fortalecimento e conhecimento, é a capacitação. Ou seja, para que possais estar firme. O verbo poder tem uma conotação especial nesse versículo. Ele tem a ver com a capacitação espiritual para a batalha. Os soldados nas organizações militares são treinados para a guerra, para a defesa e para o ataque. Assim também ocorre no plano espiritual. A igreja é o quartel-general onde o soldado de Cristo é preparado e capacitado para a batalha espiritual. Nosso general é Cristo e o Espírito Santo é o instrutor, presta atenção nisso, que capacita o crente para a batalha. Não se trata aqui de capacitação intelectual, mas espiritual. Somos capacitados pela palavra. Isto é, a palavra é que nos habilita para o combate. Então nós temos que estar capacitados segundo a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo. Nós vemos uma época onde muitos conceitos, onde muitos valores, onde muitas ideias são difundidos, são destilados para a sociedade. Aqueles que não têm o Espírito Santo, que não têm conhecimento da palavra, se deixam levar. Agora, nós como crentes, salvos em Cristo, de forma alguma.
Nós não podemos deixar que essas coisas nos arrebatem, nos levem, nos tomem para si de forma nenhuma. Nós devemos ser diferente. Temos que fazer a diferença aonde quer que nós vamos. Aonde nós passarmos, nós temos que ser a diferença e não deixarmos esses valores nos influenciar. Nós somos chamados para influenciar e não sermos influenciados. A única coisa que pode nos influenciar, irmão, é o que está na palavra de Deus. Tirando isso, não pode, de forma alguma, tirar os nossos valores. David aí, Deus abençoe, David. Lá de Maricá nos assistindo. Um grande abraço para ti aí. Jardel também. Lá de Maricá. Grande abraço. A irmã Sônia Frank também está nos assistindo. Lá de Maricá, de São José de Baçaí. Foi minha ovelha lá em Maricá quando pastoreei a igreja lá, né? Deus abençoe, irmã Sônia, um abraço. Ore por nós aí, contamos com a oração dos santos. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, também aqui no Instagram. A Thaís está nos assistindo, a Yasmin Scafura, a Daniela Santos. Deus abençoe todos vocês também que estão nos acompanhando. Nós estamos estudando a respeito das armaduras espirituais do cristão, tá bom? Vamos dar continuidade para a gente poder encerrar nosso assunto de hoje. Agora eu vou entrar no assunto sobre o campo de batalha. Versículo 11 do capítulo 6 de Efésios, ele vai dizer o seguinte, olha: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Toda batalha tem seu campo de ação e envolve todos os aspectos próprios de uma guerra. Como um lugar de combate, os inimigos, as estratégias, as armas de defesa, de ataque e etc. O campo de batalha espiritual não se limita a alguma área geográfica e terrena, mas abrange todo e qualquer lugar onde o reino de Deus esteja. Onde estiver um crente fiel sequer, ali se tornará um campo de batalha. O apóstolo declara enfaticamente que essa batalha não é física, preste atenção nisso, nem terrena. Olha só, essa batalha não é física e ela não é terrena. Porque, olha o que diz aqui, não temos de lutar contra a carne e o sangue. Olha essa expressão aí, a expressão carne e o sangue denota a espécie da batalha. Não é luta humana de homens contra homens, mas é luta espiritual contra inimigos espirituais. Aqui Paulo está usando uma metonímia, uma figura de linguagem de substituição. Carne e sangue aqui substitui os homens, os seres humanos. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Por isso, quando eu vejo, às vezes, irmãos brigando, se digradiando um com o outro dentro da fé, dentro do evangelho e tudo mais, eles não entenderam ainda, irmãos, qual é a essência do evangelho. Porque se tivessem entendido a essência do evangelho, eles seriam diferentes. Mas o fato de eles não entenderem ainda a essência do evangelho tende a levar a essas coisas. Tende a levar esses equívocos, esses erros. Então, nós somos chamados, nós somos instados a não lutarmos, a não brigarmos entre nós mesmos. Nós somos chamados para ser diferentes. Se o mundo lá fora, eles brigam entre eles, os crentes não devem brigar entre si. Então, a nossa luta não está no campo físico, no campo material. Não é de homem com homem, não é isso. A nossa luta é espiritual. O reino de Deus está em constante avanço, mas com isso vem também as batalhas para que o reino de Deus não avance. Mas quem é o dono da obra não deixa a sua obra parar, porque ele é todo-poderoso. Mas é necessário que o inimigo se levante para poder assim manifestar a força de Deus, a intervenção de Deus por meio de nós. A palavra lugar aqui aparece no grego como a palavra palé, indica o tipo de luta individual, corpo a corpo. Paulo usou essa palavra baseado no tipo de luta que havia nos jogos gregos e posteriormente nas arenas romanas, onde os lutadores lutavam corpo a corpo até a morte de um deles.
O que Paulo queria dizer com a expressão carne e sangue é que não se tratava de uma luta carnal ou material. Agora, o lugar de combate nas regiões celestiais. Mais uma vez, fortifica-se o fato de que se trata de uma luta espiritual, não terrena. No grego, a frase nos lugares celestiais vem de entos eupouranios. Algumas versões preferem regiões celestiais, onde acontece essa batalha. É na terra ou fora da terra? É uma batalha visível ou invisível? Claro que não podemos apontar algum ponto no espaço ou na terra, nem esperar algum tipo de combate material, porque a batalha é espiritual e só os espirituais podem lutar e conhecer esses inimigos que são espirituais. Então nós não temos um local onde é essa batalha. Satanás, ele está nos ares, nas regiões celestiais. Então a nossa luta, a guerra, né, essa cosmogonia, ela está nas esferas celestiais, nesse céu atmosférico que está sobre a nossa cabeça. Então, Satanás, ele está por aí. Essa ideia de que o diabo está lá no inferno, isso é mentira, irmão. O diabo não está no inferno, não. O diabo está por aí, perambulando. É só a gente ler a história de Jó. Satanás, de onde você vem? O que Satanás falou para Deus? De rodear a terra e passear por ela. Ou seja, ele está aí nos ares, ele está por aí. Ele está observando, ele não é onipresente como o nosso Deus é, mas ele tem os seus adeptos em todos os lugares do mundo, observando tudo que está acontecendo. Só que ele precisa de alguém para poder lhe passar os relatórios, né? Deus não precisa, porque aonde o homem pensar que Deus não está, Deus está. Deus está no inferno, Deus está no céu, Deus está em todos os lugares. Não há um lugar que Deus não possa estar. O próprio salmista Davi, no Salmo 139, quando ele vai ressaltar a onipresença de Deus, ele vai dizer: para onde mirei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol, né, no hebraico, que é lugar dos mortos, ou inferno, que é a mesma coisa, né, tu também estás ali. Ou seja, qual o lugar que Deus não está? Deus está em todos os lugares. Agora, esse campo de batalha, né, Satanás está nos ares atuando. E ele lança os seus dardos contra os crentes, né, de todos os sentidos. E a batalha espiritual acontece, irmãos, é dentro do nosso ponto fraco. O diabo sabe qual é o seu passado, o que você fez, o que você deixou de fazer por ter se tornado um crente. Mas isso não significa dizer que você não será tentado naquilo. Você será tentado naquilo para que você possa retornar àquela vida de antes. Só que hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Hoje você é diferente. Hoje você não é mais o mesmo. E uma vez que você não é mais o mesmo, você tem que mostrar essa diferença. Lembra que eu falei há pouco que nós nos vestimos das vestes da salvação, né? Da santificação? Agora, nós temos que continuar seguindo essa caminhada. Todavia, entretanto, existe agora uma outra questão. O fato de nós termos nos tornado uma nova criatura em Cristo Jesus, nós nos revestimos das armaduras de Deus. Nós nos revestimos. Mas o adversário quer, por todo momento, destruir essas armaduras que nos foi dada, arrancar essa armadura de nós, para que ele possa conseguir de uma vez por todas nos atingir e nos arrancar da presença de Deus, nos derrubar espiritualmente falando. Então os crentes estão em uma constante batalha. Eu volto a repetir, Deus não tem inimigo, mas nós temos inimigos. Nós temos adversário, nós temos opositores, nós vamos ter levantes, nós vamos ter pelejas, nós vamos ter guerras, mas maior é o nosso Deus. Se Deus está contigo, não temas, Ele é contigo. Douglas Cruz aqui no Facebook, um abraço, meu amigo, Deus te abençoe. Jonathan Pereira também lá de Maricá, também foi minha ovelha também lá. Forte abraço, querido, Deus te abençoe. Marcelo Gabriel também está entrando aqui agora. Congreguei com o Marcelo na IPDA, na Igreja dos Amor. Estou bem feliz em ver ele aqui. Seja bem-vindo, Marcelo. Que essa live venha te abençoar nesse dia de hoje.
Vamos continuar aqui para a gente poder encaminhar para o encerramento dessa batalha, desse estudo, né? Essa batalha é uma batalha, né? Dar o estudo da palavra de Deus é também uma batalha. A gente enfrenta a batalha antes de chegar aqui. Hoje mesmo foi uma guerra. Mas graças a Deus aqui estamos para poder ministrar esse assunto tão importante, tão relevante, né? Para a Igreja de Cristo. O combate do crente contra as forças do mal é nas regiões, ou seja, lugares celestiais. Como a batalha espiritual resta ao crente lutar com as armas espirituais contra poderes espirituais. Então não adianta você querer lutar as batalhas espirituais com as armas do seu braço, com a sua força, com a sua língua, né? Com a seu intelecto, não vai adiantar de nada, você não vai vencer nada. O que é na esfera espiritual, é na esfera espiritual. O que está acontecendo hoje na nossa nação é na esfera espiritual, irmãos. Não é reverberar, não é ideologia política que vai resolver o problema do nosso país. O que vai resolver é pregar o evangelho e orar. É isso que vai resolver. Então não adianta ir para a rede social, ficar discutindo, porque candidato A, candidato B. Não é o nosso papel esse. Nosso papel é a igreja como orar. Agora é claro que os abusos, os excessos, a gente pode denunciar. Mas dentro de uma postura ética, sábia, né? Nada de uma coisa exacerbada, de acalorada, na carne. Não, e assim não vai resolver nada. A gente pode denunciar erros, assintes, falhas, excessos, seja do judiciário, seja do poder executivo, do poder legislativo, etc. Mas, entretanto, a gente tem que saber uma coisa, que a nossa luta, vou repetir, não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades e hostes espirituais da maldade, contra os demônios, contra os espíritos malignos. A nossa luta é contra eles, não é contra os homens que estão sendo usados por eles, né? Eles são apenas reféns, eles são apenas vítimas de Satanás. Satanás usa eles porque eles não têm o Espírito Santo. Se eles não têm o Espírito Santo, no mundo espiritual não existe neutralidade. No mundo espiritual, ou você é de Deus ou você é do diabo. Não tem como você ser dos dois ao mesmo tempo ou ficar inerte a um e a outro. Não existe isso no mundo espiritual. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Né? Eu vejo alguns crentes querendo achar que no mundo espiritual tem neutralidade. Não tem. Você pode ter neutralidade, eu até duvido disso também, né? No mundo físico. Eu duvido que exista, tá? Mas no mundo espiritual não existe. Ou a sua vida é de Deus ou ela é do diabo. Ou você é de Cristo ou você é de Satanás. Você é de um dos dois. Não tem como ser de um nem de outro ao mesmo tempo e nem ser de nenhum. Tá bom? Então você pertence a um. Ou você é escravo de alguém. Ou você é escravo de Cristo, ou você é servo de Cristo, ou você é servo do diabo. É um dos dois. Não tem como ser nem de um e nem de outro. Tá bom? Então vamos lá. Os inimigos dessa batalha. Destaca-se alguns inimigos que estão sob o comando do diabo, né? As astutas ciladas do diabo. Esse versículo identifica pessoalmente o diabo como o inimigo número 1 dos remidos. O diabo, a gente sabe que ele foi aquele, né, querubim ungido, caiu do céu, como está lá na profecia de Ezequiel, capítulo 28, dos versículos 12 ao 17. Isaías 14 também, dos versículos 12 ao 15, também traz ali uma elucidação, né, uma exemplificação de algumas soberbas de alguns reinos que estavam tendo, e por causa da soberba deles, eles caíram. E ali faz uma comparação, uma analogia com o próprio Satanás, que, tomado pela sua beleza, pela sua formosura, deixou-se levar e foi expulso do lugar que Deus assim o criar. E é interessante que, 2 Coríntios 4,4, Paulo vai dizer que o Deus desse século, esse Deus com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos. Esse Deus é o diabo, tá? É o diabo. Interessante que a palavra diabo, ela vem da palavra grega diabolos, significa enganador, tá? Então Satanás ele é astuto, ele é enganador, ele é mentiroso, ele é pai da mentira, né? E a função dele é enganar os filhos de Deus. Por isso que nós temos que ter o discernimento, porque ele vem para enganar, ele é enganador, ele é astuto. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 11, a igreja de Corinto, que ele temia por aqueles crentes, para que, assim como ele fez com Eva, no princípio, que com astúcia enganou,
também não enganasse ele, corrompendo os sentidos daqueles irmãos. Então, a nossa luta é contra esse adversário. E essas são contra os principados e potestades, né? Aqui se classifica que o reino de Deus existe uma classificação. Existe uma classificação no reino espiritual, perdão. No mundo espiritual existe uma classificação. E a igreja do Senhor, ela precisa entender que o mundo espiritual, ele tem organização e tem hierarquia. Logo, se ele tem hierarquia, no reino de Deus também não é diferente. Tem hierarquia. Tem começo, tem organização, tem toda uma maestria, tem toda uma ordenação das coisas. Não é nada desordenado. Quem acha que o diabo é desorganizado, não, ele não é não. Ele é organizado. Ele tem uma hierarquia, ele tem lá quem comanda tal região, quem comanda tal. Nós não temos dimensão disso. A Bíblia não dá, a gente também não vai ficar aqui inventando, porque por revelação, Deus me mostrou. Não, esse tipo de coisa já é uma coisa mais exótica, uma coisa desnecessária. Tá? Conhecer os ardis do diabo não é querer conhecer como funciona o mundo das trevas. Não precisamos ter esse conhecimento. O que a gente precisa conhecer está na Bíblia. A Bíblia já nos dá a base. Revestir-se da armadura de Deus para poder estar firme contra as ciladas do diabo. E saber que a nossa luta não é contra homens, é contra seres humanos, mas ela se dá no campo espiritual. Então é de suma importância que eu e você entendamos que nós estamos diante de uma guerra. Estamos diante de uma batalha. E essa batalha nós vamos vencê-la revestido das armaduras de Deus. E eu finalizo aqui no versículo 13, que Paulo vai dizer assim: portanto, tomai, mais uma vez ele vai enfatizar, toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Que dia mau é esse? O dia mau é o dia que você não espera. É aquele dia que você não sabe quando vai chegar na sua vida. Quando vai vir um momento de tribulação, de peleja, de adversidade. Você não sabe quando é que vai vir o momento de uma tentação. Então o dia mau, ele vem para todo mundo, irmãos. Um dia de uma angústia profunda, um dia onde uma tristeza profunda nos sobrevém. Mas nós temos que ter uma coisa, nos revestir de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poder estar firme, para poder resistir no dia mau e depois de tudo permanecer o quê? Inabaláveis, firme. Porque você começar na fé é fácil. Agora você chegar até o final que é o difícil. Então é de suma importância que eu e você entendamos que nós precisamos enfrentar as batalhas, enfrentar os ataques, os contra-ataques do nosso inimigo, mas resistir, permanecer. E resistir, queridos, é o mais difícil. É o mais difícil. Não pense que é fácil, não é fácil, é difícil. Mas com o Senhor tudo é possível. Então, que vocês possam meditar nessa primeira parte desse estudo dessa manhã e que tenha sido edificante, relevante. Quero que vocês coloquem aí nos comentários o que vocês acharam desse estudo de hoje, né? Aí no Instagram, Anderson Teologia 92. Quem está acompanhando ainda aí, coloca aí sua opinião, o que você achou do estudo de hoje. Aqui no Facebook nós estamos com o nosso irmão José Souza. Pastor José, um forte abraço, pastor. Como é que está o senhor? Como é que está aí a Rocinha? Um abraço a todos da Rocinha aí. Russo, presbítero Russo Figueiredo. Me ouvir lá em Maricá, em São José do Embaçaí. Como é que você está, presbítero Russo? Um abraço para ti, toda a família aí. Irmã Giovânia, toda a família. Marcelo Gabriel também está aqui nos acompanhando. Congregou comigo na IPDA. Deus abençoe. Todos que estão acompanhando conosco essa transmissão, que acompanharam, né? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Coloque aqui o que vocês acharam do estudo de hoje. Como é que vocês entenderam esse retorno nosso desses estudos. Nós vamos estar todas as segundas-feiras aqui às 11 da manhã. Né? Todas as segundas-feiras, às 11 horas da manhã. Hoje a gente teve esse pequeno atraso, mas na semana que vem vamos começar no horário. Tá bom? Mais ou menos meia hora, 40 minutos de estudo. E assim a gente vai estar
concluindo essa parte, esse assunto sobre as armaduras de Deus. É um assunto importante, é um assunto atual. Eu orava ao Senhor pedindo, quando o Senhor propôs no meu coração de retornar com esse estudo, eu orei, eu pedi ao Senhor qual assunto eu deveria tratar com os irmãos, e o Espírito Santo trazia muito no meu coração para falar sobre as armaduras espirituais do crente. Então, é um assunto atual, é um assunto relevante, extremamente importante, então não teria como passar, né, de largo e não tocar nesse assunto. Mas falamos sobre esse assunto aqui no dia de hoje. Espero que vocês tenham apreciado bastante, que vocês tenham gostado. E mais uma vez aí, meu abraço sincero em Cristo para todos vocês que ficaram conosco nesse presente momento. Vamos encerrar nossa transmissão aqui com uma oração e, permitindo Deus, segunda-feira próxima, dia 9, retornaremos com todos vocês. Pai, quero te agradecer e te louvar por tudo e em tudo, Senhor, por esse estudo, que os teus filhos foram alcançados, foram edificados pela tua palavra. Eles, meu Pai, absorveram, Senhor, o conhecimento, a compreensão dos mistérios do Senhor nas Sagradas Escrituras. Que esse estudo sobre as armaduras espirituais do crente possa, meu Pai, continuar sendo, Senhor, de forma relevante. Hoje foi uma preparação, um aquecimento para apresentarmos na semana que vem a cada armadura do cristão e aplicando cada armadura, meu Pai, na nossa vida, na nossa fé. E concluindo também com a provisão da batalha, que fala a respeito da oração. Ó Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa tomar a direção de tudo. Graças te damos, Senhor, em tudo e por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amigos. Um forte abraço. Que Deus possa abençoar o lar, a família de vocês. Uma semana de vitória, uma semana de muitas bênçãos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço, fique na paz.